Bom dia, amados irmãos, membros da Terceira Igreja Batista em Pádua, e você também que não é membro, mas está aqui conosco, assistindo esse culto, assistindo essa EBD online. Muito obrigado pela sua presença. Esteja desde já compartilhando o link com outras pessoas para que elas possam acompanhar o estudo juntamente conosco. Estamos no estudo da nossa nova revista, feita especialmente para esse momento que estamos vivendo de pandemia. Daqui a pouco nós estaremos estudando a nossa lição, mas antes nós vamos cantar o hino Jesus, Pastor Amado, de número 381 do nosso cantor cristão. Que bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, membros das Igrejas Batistas da Convenção Batista Fluminense. Louvamos a Deus por esse momento e a oportunidade de dividirmos da Palavra de Deus nesta manhã de estudos e dando sequência a estas reflexões tão significativas e necessárias nesse tempo tão diferente que estamos vivendo. Estamos, de fato, vivendo um momento de adversidade e o isolamento social, a impossibilidade de igrejas estarem abertas ainda em muitas regiões do nosso estado. E nós louvamos a Deus porque, através desse canal, desse meio, a gente pode dividir da palavra de Deus e crescermos juntos. E hoje nós vamos estudar a lição número 2 da nossa revista, e o tema da nossa lição é: a adversidade traz maturidade. Eu sou o pastor Dario Francisco de Oliveira, pastor da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, em São Gonçalo, e é um prazer enorme poder dividir desse tema, porque, de fato, esse é um tempo de adversidade.
E é possível sair mais forte diante das crises que enfrentamos na vida. É possível que no meio das crises nós possamos encontrar recursos espirituais para sairmos mais maduros, mais fortalecidos em Cristo Jesus. E nós gostaríamos então de compartilhar do texto da palavra de Deus que serve de base para essa nossa reflexão, que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. O texto da palavra de Deus nos diz assim: por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, e de fato está se desgastando, né? O nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Esse é o texto da palavra de Deus que serve para a nossa reflexão, e é muito importante a gente lembrar que o apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras num ambiente de obediência e cumprimento da missão. E é importante nós lembrarmos isso, porque inadvertidamente há muitas pessoas que pensam que os problemas e crises, eles só acontecem quando estamos envolvidos num ambiente de desobediência ou quando nos rebelamos contra a missão que Deus colocou em nossas mãos, quando nos envolvemos por algum tipo de erro, de pecado. Então, por conta disso, nós vamos sofrer as retaliações. Mas, na verdade, foi exatamente por obedecer ao chamado de Deus que ele vai sofrer inúmeras situações. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 até o verso de número 28, o apóstolo Paulo vai descrever uma série de situações que ele sofreu exatamente no cumprimento da missão. Açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, dificuldades, né, porque colocaram a sua autoridade apostólica em dúvida. E o apóstolo Paulo sofreu as mais diferentes dificuldades e adversidades exatamente no cumprimento da missão, exatamente colocando a sua vida a serviço do reino. Isso significa que mesmo obedecendo a Deus, nós não estamos livres de passar por circunstâncias difíceis. Mas é no capítulo 27 do livro de Atos que nós vamos encontrar uma história muito significativa e que nos traz elementos muito claros de um momento de adversidade vivido pelo apóstolo Paulo na sua viagem, que ele está indo em direção a Roma. Foi por pregar o evangelho que ele foi preso. Então, perto do julgamento, ele é transferido de Cesareia para Roma, e durante a viagem ele vai sofrer uma tempestade. A tempestade vai se agigantar, tanto que, diz a palavra de Deus, a carga foi perdida, o navio foi destruído, os tripulantes e passageiros quase morrem, né? Diz a palavra de Deus que o pânico, o desespero tomou conta de toda aquela gente. E no meio de tudo aquilo, diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo mantém a sua serenidade
No meio de toda aquela adversidade, o apóstolo Paulo continua a sua conexão com Deus, ele ouve o Senhor, ele recebe de Deus uma orientação precisa, não só sobre aquela viagem, mas dizendo e reafirmando que ele, de fato, iria até Roma. E a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo se utiliza daquele momento para testemunhar, no meio daquela adversidade, no meio de toda aquela situação tão difícil, ele aproveita aquele momento para testemunhar da graça do Senhor, do poder de Deus, porque as adversidades, elas nos ajudam a entender a grandeza do Senhor e, através da adversidade, nós temos a oportunidade de crescer na compreensão da vontade de Deus na nossa vida. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. Por isso, o apóstolo Paulo não desanimou, o apóstolo Paulo aproveitou aquele momento para renovar as suas convicções e manter viva a esperança no meio daquele naufrágio. E você conhece a história, a maneira como que Deus agiu de forma tão especial na sua vida. Há um provérbio anônimo que diz o seguinte: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água fervente nele. Isso significa que as adversidades, elas têm o poder de revelar de fato quem somos. Enquanto estamos naqueles momentos tranquilos da nossa vida, nós agimos do jeito que queremos ser. Mas nos momentos da adversidade, nós mostramos aquilo que temos em nosso interior. É quando somos confrontados, quando somos futigados, quando passamos por esses momentos de aflição, que aí nós mostramos de fato quem somos de verdade. E existem algumas lições muito significativas que esse texto escrito pelo apóstolo Paulo nos traz, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre 4 coisas importantes que nós precisamos manter em mente quando estamos passando por adversidades. Sejam elas por causa de uma pandemia, como essa que nós estamos todos atravessando juntos, e a pandemia, ela não escolheu classe social, ela não escolheu país rico ou pobre, ela não escolheu situações aqui ou ali, de crença, de raça. Essa pandemia atingiu a todos indistintamente, e nós vamos aprender um pouco, seja com a pandemia, seja com a enfermidade, seja com momentos de perdas, seja em qualquer circunstância da nossa vida, nós vamos aprender algumas lições importantes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dividir com os irmãos esta ideia. A adversidade é inevitável. Isso significa que nós não temos como tirar de um checklist a adversidade da nossa vida. Em nenhum momento você vai encontrar a palavra de Deus trazendo a ideia de que o fato de depositarmos em Jesus Cristo a nossa fé, isso de alguma forma nos imuniza de problemas e dificuldades. E isso nos imuniza de crises em nossa vida e em nossa trajetória. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de histórias narrando as lutas de servos fiéis que precisaram atravessar momentos difíceis. Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos
e desafios. No capítulo 11 do Evangelho de João, nós encontramos a história muito conhecida da ressurreição de Lázaro. Ali está uma família e eu fico impressionado porque em nenhum outro lugar da Bíblia há tanta declaração de amor de Jesus por uma família especial do que acontece no capítulo 11 de João. A Bíblia diz que Marta e Maria mandam avisar a Jesus que Lázaro está doente, usando a seguinte expressão: está enfermo aquele que amas. E aí no verso seguinte, a Bíblia diz assim: ora, Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus chega em Betânia e Jesus vai viver aquele momento junto com eles, tal, e a Bíblia diz que Jesus chorou, no verso seguinte, há uma declaração dizendo assim, que os judeus, vendo chorar, disse: vede como o amava. Então, naquele episódio da enfermidade, da morte de Lázaro, nós não temos a falta de amor, porque a palavra de Deus vai repetir insistentemente que Jesus amava aquela família. Então, aprendemos no capítulo 11 de João que pessoas amadas por Jesus também adoecem. Pessoas amadas por Jesus também morrem. Pessoas amadas por Jesus, ou famílias amadas por Jesus, também experimentam a perda de seus queridos. E quando passamos por adversidades, nós não estamos passando por um momento de ausência de amor. Pelo contrário, as adversidades, elas nos aproximam de Deus, as adversidades fazem-nos entender a grandeza do Senhor no seu cuidado para conosco, e nós não podemos nos esquecer que nós residimos num tabernáculo que adoece, envelhece e morre, que nós moramos numa terra devastada pelo pecado e que é uma realidade nós passarmos pelas dificuldades da vida. Escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, Paulo diz assim: por amor de Cristo, vos foi concedido não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Na verdade, ou nós já vivemos alguma experiência de adversidade, ou estamos passando por uma adversidade, ou podemos nos preparar porque a adversidade vai chegar. Ninguém está livre da adversidade. A adversidade é inevitável. Nós precisamos estar conscientes de que, enquanto estamos aqui no mundo, nós estamos sujeitos a passar pelas adversidades. Jesus deixa isso bem claro quando ele diz: no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte da nossa trajetória. As aflições fazem parte da nossa peregrinação. E nesse processo da nossa vida, nessa peregrinação, aqui estamos envolvidos. Todos nós, indistintamente, vamos passar por momentos de adversidade. Mas a segunda grande lição que nós aprendemos a respeito da adversidade é que, além de a adversidade ser inevitável, a adversidade ela tem fontes diversas. As adversidades que enfrentamos, elas vêm de fontes diferentes. E nós precisamos estar conscientes disso também. Muita gente se pergunta, mas de onde vêm os problemas? Essa é uma pergunta recorrente, inclusive alguns textos da palavra de Deus nos fazem lembrar esta realidade. E eu gostaria de pensar em 4 coisas. Primeiro, a adversidade, ela pode surgir a partir
de nós mesmos. Sempre que tomamos as nossas decisões ou fazemos escolhas equivocadas, nós estamos lidando com a possibilidade de passarmos por adversidades. Nós construímos algumas circunstâncias e é a chamada lei da semeadura. Nós vamos colher aquilo que semeamos. Se tomamos decisões erradas, se em algum momento da nossa vida fizemos escolhas que não estão de acordo com a vontade de Deus, certamente nós vamos colher o resultado. Na minha infância, eu ouvia muito a expressão: quem semeia vento, colhe tempestade. E às vezes nós não nos apercebemos disso. Por exemplo, a história do profeta Jonas nos ensina as consequências de tomarmos decisões que contrariam a vontade de Deus. As consequências que Jonas teve que arcar pelo fato de ter tomado uma decisão errada na sua vida. Então, as adversidades, elas podem surgir na nossa vida a partir das decisões equivocadas que nós mesmos tomamos. Em segundo lugar, as adversidades, elas podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo, ele diz assim: enquanto depender de vós, tende paz. Antes ele diz: se for possível, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu gosto muito desse texto porque, primeiro ele diz, se for possível. Às vezes não é. Enquanto depender de vós, às vezes não depende. E, às vezes, as dificuldades que enfrentamos são produzidas por conta das pessoas que estão à nossa volta. A história do apóstolo Paulo, por exemplo, mostra isso. Na segunda carta, o apóstolo Paulo vai relatar inúmeras lutas que ele teve que enfrentar em seu ministério por conta de dificuldades relacionais. A palavra de Deus diz que ele lutava com falsos irmãos, ele lutava com as oposições naturais ao evangelho. Pessoas nos ferem e nós precisamos estar conscientes de que isto é também uma possibilidade. Então, em primeiro lugar, nós enfrentamos adversidades por nossa própria causa, pelas decisões erradas. Nós enfrentamos adversidades por conta das pessoas que estão à nossa volta, que às vezes não entendem a nossa vida e não entendem as coisas que fazemos. Em terceiro lugar, as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Ele é o nosso adversário e existem aqui dois equívocos que devem ser evitados. Porque algumas pessoas subestimam as ações do inimigo e tem gente que ignora que estamos numa luta espiritual. Mas há um outro extremo de pessoas que superestimam as ações de Satanás e estão a todo tempo vendo o diabo em tudo quanto é lugar. Então, nós não podemos caminhar nesses extremos, mas não podemos também nos esquecer de que vivemos, sim, uma luta espiritual. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo se refere ao espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele se refere àquele espinho na carne e o identifica como um mensageiro de Satanás que lhe foi enviado para lhe esbofetear. O diabo ele continua o seu propósito
de destruir a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer desta verdade. Ele continua a sua saga, ele continua no seu desejo de trazer prejuízo, de trazer perturbação para a nossa vida. E muitas das vezes constrói artimanhas e ciladas para nos derrubar. E as adversidades, em algumas situações, são produzidas por ações de Satanás, que é o nosso adversário, é o adversário de Deus e é o nosso adversário também. E, em quarto lugar, além das decisões equivocadas que eu mesmo provoco, das pessoas que estão à nossa volta e das ações de Satanás, as adversidades elas podem surgir também por uma ação divina. Ainda que isso seja estranho à primeira vista, mas para que os propósitos do Senhor se cumpram em determinadas situações, Deus intervém na história, criando circunstâncias para que os seus planos, de fato, se realizem. Por exemplo, eu me referi agora há pouco à ação de Jonas. Deus enviou uma tempestade, né? Lá no capítulo 1, verso 4 de Jonas vai dizer isso. Deus enviou uma tempestade para que, na experiência de Jonas, ele pudesse se arrepender. Então, aquela adversidade, aquela tempestade, foi uma ação divina na expectativa e no desejo de ver a restauração de Jonas. Deus enviou um terremoto para que o carcereiro se convertesse e para livrar Paulo e Silas da prisão em Filipos. Deus provocou a cegueira em Saulo para que o evangelho pudesse alcançar a sua vida e para que ele fosse até Ananias. Deus permitiu a perseguição religiosa para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Eu tenho percebido esse momento da nossa história e, por exemplo, nós só estamos hoje estudando essa lição juntos por causa dessa pandemia. Olha como que Deus é estratégico. Deus se utiliza de uma situação para tirar a igreja do seu casulo, para tirar a igreja da sua Jerusalém, e a gente poder avançar, e a gente poder viver experiências novas, como essa que nós estamos vivendo nesta manhã, de estudarmos a palavra de Deus através dessa videoaula. E isso só foi possível porque uma circunstância se estabeleceu e Deus abre a oportunidade para que a gente possa sair da nossa zona de conforto nesses ambientes. Então, a adversidade, ela vem de fontes diferentes e nós precisamos identificar as fontes da nossa adversidade antes de nos permitir ficarmos apavorados com ela. Mas, em terceiro lugar, há uma outra coisa muito importante que nós podemos aprender com a adversidade. Além dela vir de fontes diversas, a adversidade ela é pedagógica. Nós aprendemos com as adversidades. As adversidades elas nos ajudam a aprender lições importantes. E, na verdade, mais importante do que passar pela adversidade é aprender as lições que ela pode nos dar. Porque se a gente passa pela adversidade e não aprende, ela foi em vão, ela não teve o resultado, ela não surtiu o efeito que deveria surtir na nossa vida. Eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós podemos aprender no meio das nossas adversidades. Primeiro, nós precisamos lembrar que somos pó. Esse drama que nós estamos vivendo, todos juntos, faz com que todos nós entendamos
a fragilidade da vida humana. Todos nós aprendamos que a gente não tem todo o poder. As grandes nações e os países mais avançados do mundo, assim como as civilizações mais primitivas desse tempo, todos estão de joelhos diante de um vírus microscópico. Isso significa que Deus, ele não precisa de coisas retumbantes para poder provar a nossa fragilidade. Um pequeno vírus deixou isso bem claro para todos nós. No Salmo 8, Davi está falando sobre a grandeza de Deus, ele destaca a grandeza de Deus, e no verso 4 ele faz uma pergunta, ele diz assim: que é o homem para que te lembres dele? E isso significa que no meio de uma adversidade, nós descobrimos a grande lição, aprendemos a grande lição de que não podemos confiar em nós mesmos. Capítulo 17 de Jeremias, a palavra de Deus vai dizer assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. E aí no verso 7 diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Significa que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nossa força, nossas habilidades, nossas capacitações, elas vêm de Deus. E nós precisamos aprender a confiar única e exclusivamente nele. Então, a adversidade, ela nos lembra que somos pó, ela nos lembra que somos peregrinos, que estamos aqui apenas por um pouco de tempo. Ela nos lembra que este mundo é um lugar que existe a maldade. Então, a segunda grande lição é que, na adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Eu tenho dito em algumas oportunidades que existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne e o diabo nunca deixará de ser diabo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, e o mundo nunca vai deixar de ser mundo. Nós estamos aqui empenhados em pregar o Evangelho, nós cremos no poder restaurador do Evangelho na vida de todo aquele que crê, mas estamos inseridos num mundo marcado pelo pecado, dominado pelo pecado, um mundo que está marcado pela maldade, que vive, e a palavra de Deus vai descrever esse mundo dizendo que estamos vivendo num mundo corrupto e perverso. Então, o mundo nunca vai deixar de ser mundo. Nossa carne nunca vai deixar de ser carne. Quando Jesus disse para os seus discípulos: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Seria tão bom se Jesus tivesse dito o contrário, né? Jesus disse assim: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Significa que, mesmo a carne sendo fraca, o espírito estando pronto, está tudo resolvido. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo com o espírito pronto, nós continuamos residindo numa carne tendente ao pecado, continuamos residindo numa carne fraca. Nós não podemos nos esquecer disso. As adversidades, elas nos ajudam a lembrar essas coisas. E por último, além de vivermos num mundo mau, numa carne fraca,
o diabo, ele nunca vai deixar de ser diabo, ele não vai se tornar bonzinho, não. Ele continua com o seu propósito, matar, roubar e destruir. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos descuidar para nos enganar achando que o mundo vai ficar bonzinho, que a carne vai ficar resolvida e que o diabo vai ficar no cantinho dele. Isso jamais vai acontecer. E, em terceiro lugar, uma outra coisa que nós precisamos aprender no meio das adversidades é que precisamos aprender a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios de todos os recursos de Deus para abençoar a nossa vida. E os recursos divinos estão à nossa disposição. Você se lembra da expressão do salmista, no Salmo 119, verso 71, quando ele diz assim: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Isto significa que é no meio da adversidade, no meio das nossas aflições, que nós aprendemos as verdades da palavra de Deus, aprendemos a confiar no Senhor, aprendemos a viver intensamente na sua presença. Mas em quarto e último lugar, a adversidade, ela nos tem uma outra importante lição. Além da adversidade ser pedagógica, a adversidade nos faz crescer. E esse é o tema, né, da nossa lição. A adversidade traz maturidade, a adversidade nos faz crescer. O foco da nossa atenção, ele precisa ultrapassar os limites ou os níveis da nossa peregrinação, da jornada que travamos aqui neste mundo. Um dos grandes problemas para a gente não crescer no meio da adversidade é quando pensamos na vida cristã apenas nos termos do daqui e agora. E existe um falso evangelho que tem sido divulgado em nosso tempo, que tenta reduzir, é um reducionismo absurdo, reduzir as ações de Deus para o atendimento das necessidades do aqui e agora. No entanto, quando nós olhamos para a vida do próprio apóstolo Paulo, nós vamos lembrar que as expressões da sua vida ultrapassam os limites da sua peregrinação. Por isso que nesse texto ele fala que as nossas aflições são leves e temporárias ou momentâneas. É apenas por um pouco de tempo. E essas aflições e provas tão duras, elas vão nos fazer crescer, porque elas nos vão provar a grandeza do cuidado e das manifestações da bondade do Senhor na nossa vida. Na história da igreja, a adversidade foi uma constante, desde o livro de Atos até a história mais recente da igreja. A igreja de Jesus, ela sempre esteve envolvida por lutas e adversidades. Não é novidade alguma quando uma perseguição se estabelece e existem perseguições de níveis muito diferentes. Por exemplo, nesse momento agora nós estamos vivendo um tempo de perseguição ideológica. Então, quando as perseguições se estabelecem, nós precisamos nos lembrar que nós não estamos vivendo algo diferente daquilo que os nossos irmãos já viveram no mundo. Jesus termina as bem-aventuranças nos convidando a celebrar pelo fato de passarmos pelas aflições. Né? Jesus vai nos dizer da seguinte forma: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles
é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus já sabia que as adversidades, que os problemas haveriam de surgir na nossa vida e na nossa história. E por isso é que nós não podemos ficar assustados ou surpresos diante da realidade dos problemas e situações que nos acontecem. Mas no meio das adversidades, nós temos a oportunidade de crescer e renovar a nossa fé. Capítulo 8 de Romanos é um texto excelente, numa leitura de como nós podemos crescer em meio às adversidades. No verso de número 18, Paulo diz que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E depois o apóstolo Paulo, um pouco mais adiante, falar sobre um versículo muito conhecido, quando ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso posterior ele diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, quando nós estamos passando pelos momentos da adversidade, nós não podemos nos esquecer das promessas do Senhor. E nós não podemos nos esquecer de que nós estamos simplesmente fazendo parte da história da Igreja de Cristo Jesus. Então, no meio das adversidades da vida, nós nos fortalecemos, no meio das adversidades da vida, nós crescemos em Cristo, no meio das adversidades, nós renovamos a nossa fé. E voltando então ao texto de 2 Coríntios 4, versos 16, 17 e 18, queremos lembrar algumas coisas importantes que esse texto nos ensina. Primeiro, não desanimamos, diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos desanimar no meio das adversidades. E ele diz mais, ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, e as adversidades, elas produzem realmente desgastes, elas produzem desgastes na nossa vida, às vezes desgastes físicos, às vezes desgastes emocionais e às vezes até desgastes espirituais, e nós estamos nos desgastando. A palavra de Deus, ela nos diz que o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Se os problemas e lutas da vida, elas nos desgastam no tempo e nessa nossa trajetória, a palavra de Deus, ela reafirma que o nosso homem interior está sendo renovado. Todos os dias o Senhor está renovando o nosso ânimo, a nossa coragem, as virtudes espirituais estão sendo renovadas na nossa vida, na medida que nós enfrentamos as adversidades confiando em Jesus. E aí no verso 17, Paulo diz assim, pois a nossa tribulação leve e passageira, na outra versão diz leve e momentânea. É importante nós lembrarmos de que as aflições, elas são passageiras, elas não permanecem. Né? A frase tão conhecida de todos nós, né? O deserto não é lugar para ficar, é lugar para passar. A gente passa pelo deserto, a gente passa pela adversidade. Por quê? Porque ela produz em nós uma glória incomparável de valor eterno. As coisas que nós conquistamos aqui neste mundo são coisas de valores terrenos e passageiros, mas as virtudes espirituais são de valor eterno, diz a palavra de Deus. E aí ele termina dizendo, porque não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Coisas visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. E são nas coisas eternas que nós precisamos manter os nossos olhos, para que nós possamos continuar crescendo
em Cristo Jesus. Eu gostaria de sugerir algumas reflexões nesse final da lição para que a gente pudesse continuar pensando, né, sobre as adversidades que enfrentamos. Primeiro, por serem imprevisíveis, como que você se prepara para as adversidades que você tem que enfrentar? Porque elas só nos pegam de surpresa porque nós não nos preparamos para elas. Então, como você tem se preparado? Como tem sido a intensidade de sua devoção? Como você tem lidado com a leitura bíblica e a oração e o envolvimento ministerial para que você possa se robustecer, se fortalecer para enfrentar as adversidades? Segundo, o que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Você sabe que se nós não tomarmos o caminho correto, a adversidade, ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos afasta de Deus. Então nós precisamos tomar os caminhos corretos para que, no meio das adversidades, nós estejamos mais próximos dos compromissos assumidos com o Senhor. Terceiro, qual é o valor que a palavra de Deus exerce na sua vida quando você está passando pelos seus momentos de calamidade? Qual é o valor da palavra de Deus? O que Deus diz? Qual é o valor daquilo que Deus diz? Você confia mesmo naquilo que a palavra de Deus está falando para você? Por último, se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? O que você entende como vantajoso servir a Jesus? E certamente, a grande vantagem de servir a Jesus em meio às calamidades é que nós temos a quem recorrer. Nós temos onde buscar ajuda. Nós temos em Cristo a segurança para a nossa vida. E aí a gente lembra da velha canção da nossa infância. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. O temporal vai passar, porque Cristo está no barco e é Ele quem conduz a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você possa, em Cristo, vencer todas as suas adversidades.